Bom dia, turma. Aqui é a Procarla e hoje o assunto é sobre racionalização de denominadores. Bom, a racionalização de denominadores consiste em transformar o denominador da minha fração, que é um número irracional, em um número racional. Então, observando aqui o primeiro exemplo, né? Eu tenho no numerador 5 e no denominador raiz de 3. Raiz de 3 é um número irracional, certo? Se eu for tirar a raiz quadrada de 3, né? Eu vou ter um número decimal infinito e não periódico, que é um número irracional. Eu não tenho raiz quadrada exata, né, de 3. Então, o primeiro caso aqui é quando se trata, né, de um radical de índice 2. Bom, como é que eu resolvo isso aí? Eu vou pegar aqui, ó, o numerador e o denominador e vou multiplicar pelo denominador. O denominador aqui é chamado de fator racionalizante, tá? Toda vez na racionalização de denominadores, o denominador radical vai ser chamado de fator racionalizante. Então, eu vou multiplicar aqui 5 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3, tá? Então, raiz de 3 aqui é irracional. E eu quero transformar aí o meu denominador em um número racional. Então, eu vou pegar 5 vezes raiz de 3, vai dar 5 raiz de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, bom, repito aqui o radical, 3 vezes 3, 9. Continuando, eu vou repetir 5 raiz de 3, porque eu não tenho o que fazer aí. E quem é a raiz quadrada de 9? 3. Bom, 3 aqui é um número racional. Então, ó, se eu já transformei, ó, em um número racional, que é todo número que pode ser escrito em forma de fração, eu racionalizei o meu denominador. No próximo exemplo, eu tenho aqui 2 sobre, aqui fora tenho 3 vezes raiz de 5. Bom, vou pegar o meu fator racionalizante. O que vocês têm que prestar atenção aí é que o fator racionalizante é sempre quem está com o radical, né? Dentro do radical. Raiz de 5 é meu fator racionalizante. O 3 não tem nada a ver. O 3 está aí multiplicando a raiz de 5. Então, o fator racionalizante aí, raiz de 5. Vou multiplicar 2 vezes, ó, 2 vezes a raiz de 5 sobre o 3, tá aí já, sobre raiz de 5. Vou repetir aqui. Bom, 2 vezes raiz de 5 vai dar 2 raiz de 5. O 3 continua. Raiz de 5 vezes raiz de 5. 5 vezes 5, 25. 2 raiz de 5. Repito. 3 vezes, quem é a raiz de 25? 5. 2 raiz de 5, repito. Quando sai da raiz, já sei, sai multiplicando. 3 vezes 5, 15. Então, eu racionalizei aí o meu denominador. Voltando, peguei o 2 vezes raiz de 5, que é o fator racionalizante. 3 não tem nada a ver, só vou fazer a minha multiplicação no final. Raiz de 5 vezes raiz de 5, dá raiz de 25. E aqui, 2 raiz de 5. Repito, 3 vezes, tiro a raiz de 25, que é 5, e depois
multiplico 3 vezes 5, 15. Pronto. Esse aqui foi o primeiro caso, porque o meu radical tinha índice 2. Bom, o segundo caso, o denominador é um radical de índice diferente de 2. Então, o que é que quer dizer? Que esse índice aqui, representado por n, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Então, é diferente de 2. Bom, aí eu tenho que usar essa fórmula aqui. Raiz de n, que é o índice, ó, raiz de n, a é meu radicando, e eu vou pegar o índice e diminuir por m, que m aqui nesse caso vai ser o expoente do meu radicando. Bom, então, ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é achar o fator racionalizante. Vamos lá. Eu tenho raiz cúbica de 7, que é um fator racionalizante. Ó, raiz cúbica continua. Esse 7 aqui tá elevado a 1, aí eu vou pegar e diminuir. Ó, vou diminuir índice, que é 3, 3 menos 1. Então, agora o expoente de 7 vai ser 2, tá? Diminuo índice menos expoente do radicando. Aí, aqui, quando eu faço esse processo, vai ser o fator racionalizante. Fator racionalizante. Pronto. Então, eu vou pegar o fator racionalizante e vou multiplicar aí. Ó, raiz cúbica de 7 ao quadrado sobre raiz cúbica de 7 ao quadrado. Em cima, 3, repito, a parte de cima a gente não resolve nada. 7 ao quadrado. E vou aplicar aquela regrinha, né, de propriedade da potenciação. Conservo a minha base aqui, que é o radicando, e aí eu vou pegar e vou somar 1 mais 2, vai ser 3 aqui, o expoente agora do radicando. 1 mais 2, 3. 3, raiz cúbica, ó, de 7 ao quadrado, repito. E agora, ó, já posso cancelar. Cancelei, sobrou quem? 7, tá? Então, o que foi que eu fiz? Achei o fator racionalizante, que é pegar o índice e diminuir pelo expoente do radicando. Quando não aparece é 1, 3 menos 1, 2. Achei isso aqui, vou multiplicar numerador e denominador, só que nesse processo aqui eu tenho que lembrar, né, a parte de baixo, que eu tenho que somar aí os expoentes do radicando para ficar igual, né, ó, expoente com índice, para poder cancelar, e aí quando eu cancelo eu acho aqui o meu número racional, tá? O último exemplo é o terceiro caso. É diferente. O denominador é uma adição, pode vir com mais aqui, ou subtração de dois termos, em que pelo menos um dos termos é um radical. Aqui poderia ter vindo outro radical, né? O processo sempre vai ser o mesmo. Mas, nesse exemplo, veio 6 menos raiz de 2. Em cima também poderia vir radical? Com certeza. Vocês vão ver lá no exercício. Então, aqui eu tenho 5 sobre 6 menos raiz de 2. Nesse caso, eu vou pegar esse menos aqui e vou transformar em mais. Então, aqui eu vou multiplicar essa parte aqui, eu vou colocar dentro do parêntese para ficar organizado. Em vez de ser menos, vai ser mais. 6 mais raiz de 2. Embaixo, a mesma situação. 6 mais raiz de 2. Vou colocar dentro do parêntese. Pronto. E aí, multiplicar. Eu tenho que lembrar aqui, ó, da minha propriedade, que é só pegar termo a termo e sair multiplicando. 5 vezes 6, 30. Mais 5 vezes raiz de 2, que dá 5 raiz de 2. E nesse caso,
6 menos raiz de 2 vezes 6 mais raiz de 2 é uma regra que nós aprendemos no ano passado, diferença de 2 quadrados. Eu vou pegar o primeiro termo, que é 6, elevar ao quadrado, menos com mais dá menos, e aqui 2 vezes 2, 4. 30 mais 5 raiz de 2, vai repetir. 6 ao quadrado, 36. 6 vezes 6, 36. Quem é a raiz de 4? A raiz quadrada de 4, 2. Vou colocar aqui embaixo. Ó, aqui embaixo. 30 mais 5 raiz de 2. 36 menos 2 dá 34. Então, aí, ó, está a minha racionalização de denominadores, que consiste em transformar o meu radical, que é um número irracional, em um número racional. Como é que eu vou fazer? Só multiplicar pelo fator racionalizante, que é quem está com o radical. O radical é raiz de 3, nesse primeiro exemplo, 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3, 3 vezes 3, 9. E aí tiro a raiz. Então, sempre eu vou transformar o denominador. O numerador não tem problema nenhum, só multiplicar os termos. A questão é transformar aqui, o objetivo principal é a transformação do denominador em um número racional, certo? Nesse caso aqui, 3 sobre raiz cúbica de 7, acho o fator racionalizante, que é só pegar aqui meu índice, diminuo pelo expoente, 3 menos 1, 2. Então, vai ficar, esse aqui é o fator racionalizante, que é quem você vai multiplicar termo a termo. E depois usar a propriedade, 1 mais 2, achei aqui 3, para poder cancelar, e aí encontrar o meu número racional. Ok? Então, estou enviando aí exercício para vocês e depois a correção faremos aí durante a semana, tá? Fica com Deus, tudo de bom.